Fala pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui com o João Pedro, que é engenheiro eletricista, para trazer um assunto que um dos nossos seguidores lá do YouTube deixou, que é referente à manutenção predial elétrica. Então o João vai estar abordando aqui esse assunto e deixando bem esclarecido para vocês aqui alguns pontos que a gente levantou. Então João, antes de começar, gostaria que você se apresentasse para o pessoal aí e falasse um pouquinho de você. Manda. Ô Márcio, tudo bem? Boa tarde. Márcio, então, como você falou, meu nome é João Pedro, sou engenheiro eletricista, atuo na área elétrica já vai fazer 8 anos, trabalho com projetos, já fiz execução e estamos aí, né, na sofrência e desvendando esse mundo da elétrica aí, cada coisa que aparece na nossa frente que a gente vai tocando em frente, né? Não pode Legal. desanimar não. Só para o João não falou aí, pessoal, mas ele trabalha numa usina hidrelétrica, né, João? Isso. Eu sou técnico e trabalho na operação de uma PCH, né, numa pequena central hidrelétrica, né? E também trabalho com projetos nas horas vagas aí. Legal. Pessoal, então o assunto vai ser manutenção predial na parte elétrica. Então a gente colocou aqui dois temas básicos, que é aterramento e equipotencialização. Ó, eu vou colar bastante aqui, porque esse assunto de elétrica, quem vai dominar aí vai ser o João. Então, João, eu separei algumas perguntas aqui, eu vou começar aqui pela primeira. Sistema de aterramento, qual a função? Ele tem alguma importância na instalação dele? Não tem? É desnecessário? Faz um resumo pessoal aí qual a importância do sistema de aterramento. Perfeito. O pessoal, esse daí é um assunto que o pessoal tem muita dúvida, Márcio. Por quê? O sistema de aterramento, ele, por mais que hoje tenha melhorado essa concepção de você fazer instalações com aterramento, mas mesmo assim ainda está caminhando, sabe? Ainda não conscientizou da importância. Qual que é a importância de um sistema de aterramento? Vamos começar a definir. Existem dois tipos de aterramento, que é o aterramento estrutural e o aterramento funcional. Qual que é a diferença dos dois? O estrutural, o próprio nome fala, ele é o aterramento que ele vai em estruturas vivas, que a norma que a gente vai tratar mais ou menos hoje é a 5410. A NBR 5410, ela fala sobre instalações elétricas em baixa tensão. E ela fala desses dois tipos de aterramento. A norma chama de estruturas estranhas à instalação elétrica como precisando de aterramento. Por quê? Imagina que a gente, no campo da elétrica, a gente tem um estudo de diferença de potencial. Se você tem uma linha de energia e vamos supor que está tendo uma fuga, e está tendo uma fuga numa escada metálica fixa dentro de uma instalação elétrica. Ali você vai criar uma diferença de potencial. O que você tem que fazer nesse caso? Você tem que aterrar a estrutura dessa escada. Por quê? Porque aí as pessoas elas não vão estar sujeitas a levarem choque. Porque o que causa o choque é o quê? A diferença de potencial. Aí tem um outro tipo de aterramento que é o aterramento funcional, que é o aterramento do neutro. Por que funcional? Essa é uma dúvida que o pessoal pergunta bastante. E o neutro, ele tem padrão? Ele deve ser aterrado? Ele não deve? Isso, perfeito. As normas das concessionárias, elas estão sujeitas à NBR 5410. Entretanto, cada uma tem certos padrões que a norma deixa livre. Então, por exemplo, toda norma vai falar que o neutro no padrão de entrada tem que ser aterrado. Por quê? Porque no momento que a distribuidora, seja Eletropaulo, CPFL, Light, Coelba, CEMIG, eles instalam o transformador lá na rua, o transformador ele tem um neutro aterrado. Por que o neutro é aterrado? Por causa do negócio que chama flutuação no neutro. O neutro ele pode sair do ponto zero ali, do ponto zero ali na saída do transformador. Ele começa a flutuar.
Isso daí você implica nas diferenças de potenciais, ou seja, você implica nas tensões de fase, você acaba alterando. Você tendo um neutro desestabilizado, você ferra com o sistema elétrico todo de uma determinada região. Já teve casos de pessoas ter equipamentos queimados, luzes, né, estragadas da própria casa por causa da falta de neutro que a distribuidora ela exige. Então, ela exige que o aterramento seja feito no padrão de entrada do neutro, por quê? Porque vamos supor que algum engraçadinho vai lá e corta o aterramento que é feito desse neutro, lá no transformador, no poste da companhia, e aí você perdeu referência de terra, você perdeu a referência de estabilização do neutro. Só que se você tendo uma malha de aterramento do neutro em cada casa, em cada residência, você consegue criar uma malha de aterramento e você consegue equalizar o neutro. Ou seja, você não necessariamente fica dependente do neutro, do aterramento que é feito lá na saída do transformador. Você cria uma malha toda no decorrer das casas ali, né, da vizinhança. E é por isso que é importante você aterrar o neutro, né? Eu vejo muito pessoal fazendo isso daí, fazendo aquele aterramento meia boca, né? Mas depois eu vou fazer uma demonstraçãozinha aqui, eu vou mostrar aqui num desenho elétrico como que é feito, né? Tá. Então, só para o pessoal entender, resumindo, então a gente tem uma corrente lá na rede de distribuição lá da concessionária, e quando acontece uma fuga de tensão, uma tensão um pouco a mais ali, essa tensão ela discorre para dentro dos imóveis ali, e o terra ele acaba desviando essa tensão realmente para a terra, é isso? Isso. Se você está tendo corrente no neutro, você está tendo uma... É porque é difícil você falar aqui, porque você vai entrar em termos mais técnicos, mas basicamente você vai estar desequilibrando as fases. Se você tem corrente no neutro, você vai estar desequilibrando as fases. Se você está desequilibrando as fases, você vai ter uma fase, por exemplo, a fase A em neutro, às vezes vai estar com 150 volts. Às vezes o equipamento ele funciona bem dentro de uma faixa ali de 110, 130, depois ele já começa a ter uma saturação aí, ele pode vir a queimar, danificar, né? Tá, legal, bacana. Vamos lá. E aí a gente tem uma outra pergunta aqui que o pessoal pergunta bastante, tanto o pessoal de condomínio, apartamento, quanto o pessoal também de casa com mais idade já, as edificações mais antigas. Que é quando a pessoa vai lá, liga o chuveiro, aí liga uma fritadeira elétrica, um equipamento de resistência um pouco mais alta e começa a cair os disjuntores. Então a pessoa fala, tá caindo o disjuntor, na verdade está desarmando, né, os disjuntores. E por quê? O que acontece ali? É culpa do disjuntor? É culpa da fiação? É a Eletropaula aqui que está mandando energia demais para mim? O que está acontecendo nesse caso aí? O disjuntor, ele só tá, nesse caso, ele tá cumprindo o papel dele, que é proteger o quê? A instalação. O disjuntor, ele serve para, ele atua em duas situações. Ou sobrecarga, ou curto-circuito. Ele é um dispositivo para atuar nessas duas situações. Quando ele está atuando por sobrecarga, quer dizer que ele está protegendo aquele determinado circuito. O pessoal vai lá e fala, já que está atuando, vamos aumentar o disjuntor. Mas espera lá, o problema não é só alterar o disjuntor, colocar um disjuntor com uma corrente maior. Você tem que também ver a sua instalação elétrica, ver a sua fiação, porque nessa atuação do disjuntor, ele está protegendo os cabos ali. Então você também tem que identificar se a seção dos cabos, ou a bitola, né, como é usualmente falado aí, ela está de acordo. Por exemplo, acontece muito isso com chuveiro, com micro-ondas, o pessoal às vezes numa casa que não tem uma instalação elétrica bem distribuída, né, que tem aquele famoso disjuntor do padrão, né, o guerreiro que segura tudo, né, o pessoal não monta quadro, aí ele começa a atuar, né, mas por falta de dimensionamento.
Quando o pessoal tá lá, ele compra, geralmente o que acontece? O pessoal, principalmente quando recebe o apartamento, ele recebe o padrão lá de 32 amperes ali, o disjuntor, certo? E aí ele vai lá e, meu chuveiro, eu comprei um chuveiro de 7.200 watts e tá caindo meu disjuntor, vou colocar um disjuntor com uma potência maior. O que acontece? Qual o risco que ele corre trocando esse disjuntor? O risco que ele corre é fritar o cabeamento da estrutura elétrica da casa, né? Da instalação. Porque uma vez que você está colocando, você está sobredimensionando o seu dispositivo de proteção, daí o nome, né? É um dispositivo de proteção, ele não vai estar mais cumprindo o papel dele, que é o quê? Proteger a instalação elétrica. A primeira função do disjuntor é proteger a instalação elétrica, sabe? O pessoal fala, ela protege o ser humano. Não, ela não protege o ser humano. O disjuntor serve para proteger a instalação elétrica. A proteção do ser humano, existe um outro dispositivo aí que a gente pode até falar depois, né? Tá. Mas a solução é você revisar a sua instalação elétrica, porque ela não está em conformidade. Certo. Só para o pessoal entender, o João aí pode explicar até melhor. Dentro lá está o nosso cabeamento, é onde está correndo a nossa energia de um ponto para o outro ali. E nessa transmissão de energia é onde ocorre a troca de calor, né, João? A energia que passa ali dentro, ela dispersa calor. Então, se você aumenta a potência do disjuntor e manda essa energia lá para o seu chuveiro, que está demandando o seu chuveiro, sobreaquece esses cabos e aí pode vir derreter a proteção do cabo, aquele plástico dele, e entrar tudo ali em curto-circuito, e seu prejuízo pode ser muito maior. Você pode causar até um incêndio na sua edificação aí. Correto, João? Corretíssimo. Como se diz, você vai estar com o seu chuveiro ligado, funcionando, o disjuntor não vai ter atuado e o cabo vai estar derretendo lá e você não vai estar nem com ciência desse problema aí, né? Então, fica a dica aí, né? Tá. Um outro caso aqui que o pessoal comentou com a gente é que eu estou comprando uma casa agora, um apartamento, e eu não sei como é que está a situação da rede elétrica desse apartamento. Eu tenho que revisar as instalações? É possível fazer isso? Sim, é possível. Geralmente, para apartamento, dependendo do tamanho dele, são 4 disjuntores ali. É um geral e 4 de distribuição. Então vai ser um para iluminação, um disjuntor para tomada, um disjuntor para o chuveiro e um disjuntor para cargas especiais, por exemplo, cargas de cozinha, a tomada de chuveiro, a tomada de banheiro, que vai chapinha, né, o pessoal, as meninas gostam muito de usar chapinha. Então, é basicamente isso daí. De 10 para 20 amperes para alterar, né? Oi? O pessoal compra aquele conectorzinho de 10 para 20 amperes ali para fazer a adaptação. Então, Márcio, aquele conector lá, ele a curto prazo é ótimo, né? Mas ele pode ser um vilão. Por quê? Porque, na verdade, você está fazendo uma gambiarra, né? Você tem 2 tipos de padrão de tomadas aqui no Brasil, que é o padrão de 20 amperes e o padrão de 10 amperes, que é o mais usual da gente aí. 20 amperes é para cargas, como a gente já citou, micro-ondas, uma fritadeira elétrica, um forno elétrico, né? Chuveiro, não, porque chuveiro, a corrente do chuveiro é muito superior a 20 amperes, tá? Um chuveiro aí básico de 5.500 watts, ele já tem uma corrente aí de 220, aí ligado em tensão 220 e 25 amperes, né? Então, já não tem um padrão para esse tipo de tomada de chuveiro, né? Mas as outras tomadas geralmente não passam disso, né? Os equipamentos. Tá, e outra coisa, quando a gente abre o quadro, a gente vê uma diferenciação de cores nos cabeamentos, né? Então a gente vê o cabo vermelho, preto, branco, verde. Tem alguma padronização disso ou não? Posso comprar qualquer fio e colocar lá na minha casa e acabou? Não. Há uma padronização. A NBR 5410, que é a norma de
instalações elétricas em baixa tensão, só para deixar claro aqui, o que é baixa tensão, né? O pessoal, esse cara tá falando baixa tensão, o que é baixa tensão? Baixa tensão, a norma, ela determina que toda instalação que é nomeada de baixa tensão é uma instalação que é até 1 kV, ou seja, até 1000 volts, né? Então, por exemplo, se você tem, quer seja na residência, no comércio, num prédio, ou até na indústria, né? O pessoal fala, instalação industrial é alta tensão. Não só alta tensão, existe também a parte de baixa tensão. Então, tudo que for instalação em baixa tensão, mesmo se essa instalação está dentro de uma área industrial, a NBR 5410 se aplica ali, né? Então, o que ela vai falar sobre padronização de cores? Ela vai definir que o neutro, a cor atendida, deverá ser azul claro, o neutro, padrão do neutro. O terra tem que ser verde ou o verde amarelo, né, que é o brasileirinho que o pessoal costuma chamar aí na praça, né? E os condutores de fase, eles podem ser qualquer outras cores que não sejam essas outras duas que eu já citei, porque o azul claro e o verde ou o verde amarelo já são exclusivas de neutro e terra respectivamente, né? Aí a fase você pode usar outras cores, né, que você necessitar. Geralmente o pessoal usa para fase preto, branco e vermelho, né? Mas eu já vi também marrom, né? Já vi o pessoal usando lilás. Isso daí vai depender de quem vai estar fazendo a instalação elétrica. Mas aí para as fases a norma deixa a critério da pessoa escolher a cor. Legal, muito bom. E quadros de distribuição. A gente sabe aí que casas mais antigas geralmente não tem quadros de distribuição. Hoje em dia, as casas que a gente pega, os apartamentos, já é mais organizada essa parte. Mas como é que funciona? Todo imóvel tem que ter um quadro de distribuição? É necessário? Tem importância realmente um quadro de distribuição ou não? Sim. Todo imóvel deveria ter um quadro de distribuição. Por quê? O quadro de distribuição, ele tem um papel assim fundamental na reunião dos dispositivos de segurança. Além dele ser um meio da qual ele interliga o padrão de entrada à casa, ele também cumpre o papel de abrigar dispositivos de proteção, né? Então, é dali que parte toda a instalação. Que seriam os disjuntores, os dispositivos de segurança. Disjuntores, DRs, né? Barramentos de neutro, barramento de terra, né? Então, tem todos esses equipamentos lá, esses acessórios lá dentro. E outra, o quadro de distribuição, ele também tem uma outra finalidade que não é só essa, é você fazer a centralização das cargas. A norma fala assim que você precisa colocar o quadro de distribuição no centro de cargas de uma determinada instalação. Ela faz essa recomendação. O que significa isso? Você colocar no centro de cargas, porque você localizando ali, colocando ele nesse centro de cargas, e não necessariamente precisa ser o centro geométrico do ambiente, pode ser o centro de cargas mesmo, né? Você ajuda a equilibrar possíveis quedas de tensão que você possa ter ao decorrer da instalação. Então, por exemplo, imagina se você colocar um quadro lá no começo da casa e você tem um motor de piscina lá no final. Então, do quadro de distribuição lá na frente até o motor da piscina lá no fundo, você vai ter um lance de cabo maior. Consequentemente, você vai ter perdas elétricas, né, que a gente chama de queda de tensão. Isso daí também prejudica pra caramba o funcionamento desses equipamentos. Inclusive, a norma fala de porcentagens de queda de tensão limites, para você ter uma instalação legal. E mais uma pergunta referente a isso. Essas quedas de tensão, ela pode afetar alguma coisa na minha conta de energia elétrica? Cara, a queda de tensão, não.
porque o que afeta na sua energia elétrica? A conta de energia elétrica. O que você pensa que pode afetar? Quantidade de lâmpadas, os tipos de equipamentos que eu uso, a quantidade Perfeito. de tempo. Carga em utilização. O pessoal acha que você colocando, por exemplo, um chuveiro 220 ao invés de um chuveiro 127, e ambos têm lá, sei lá, 5.500 watts, aquele lá vai consumir menos, o 220, né? Porque o cabo é menor, você tá trabalhando com uma tensão maior, então você abaixa a corrente. Mas na verdade não. Negativo. A potência dos dois é a mesma, é 5.500. Eles só estão sendo atendidos com tensões diferentes. A única coisa que você vai economizar aí é no cabeamento, que aí você vai usar um cabo menor para atender o chuveiro, né? Mas de parte de energia, de consumo, não tem nada a ver. Isso daí o pessoal, eu canso de ouvir o pessoal falando, porque se você mudar o cabeamento, se você colocar um cabo maior, tal, você vai até ter uma economia na energia. E isso daí é uma inverdade, porque a gente paga pelo quilowatt-hora, né? Então, ou seja, é potência. É potência por tempo, né? Tá. E outra coisa, quando a gente está fazendo reformas, também é muito comum o cliente pedir para a gente fazer uma ampliação de uma rede elétrica. Por exemplo, eu tenho um quarto e o pessoal quer mais um ponto de iluminação para colocar uma arandela, uma luminária, coisa assim. Eu posso fazer isso direto de um ponto de tomada ou não? Eu tenho que puxar um circuito novo? O ideal é separar esses circuitos. Como é que funciona? O ideal, a norma, ela fala que você tem que fazer separação de circuitos de tomada e circuitos de iluminação, né? Então, faz necessário você separar, né? Apesar de que o pessoal vê lá um pontinho de tomada, fala, vamos puxar uma canaleta aqui dessa caixinha, a gente puxa ali em cima e não dá nada, já tem um ponto aqui. É o que o pessoal, na maioria das vezes, faz, né? Mas isso daí não é certo. O certo é você pegar, utilizar o circuito de iluminação que está passando em algum lugar e você puxar ele para baixo. Só que isso daí vai custar dinheiro, né? O pessoal não opta por fazer isso, né? Só que aí você vai ter problemas, porque, por exemplo, imagina que você teve um problema num circuito lá de tomada X que você tem na sua casa, no seu comércio, e o disjuntor ele desarmou, ele está em sobrecarga, deu defeito, você não vai ter mais aquele ponto de iluminação, por falta de planejamento, por falta de estruturação de instalação, né? Aí você acaba perdendo, né? Você acaba perdendo aquele ponto ali, porque a manutenção ainda não foi realizada, então ele tem que ficar em isolamento. Perfeito. Legal. Aí tem uma coisa aqui, que são duas siglas aqui, eu gostaria que você explicasse bem, porque geralmente o pessoal não sabe o que é. É a importância dos DDRs e dos IDRs na instalação. Então explica pra gente o que é esses sistemas e como é que eles funcionam, para que serve ele numa instalação, é obrigatório ou não é esse dispositivo? Explica pra gente, por favor. Então, vamos lá. A norma, agora nesse ponto aí, ela vai falar sobre a proteção de pessoas, né? Para que servem esses dispositivos? Os famosos DRs, né? Primeiro, o que significa DR? É diferencial residual. É um dispositivo que ele vai, internamente dele, ele vai pegar qualquer fuga de corrente que existir para a Terra que passou por ele, porque toda corrente que passa pelo DR, ele passa, vai para o circuito e essa corrente tem que voltar. Então, se tiver qualquer porcentagem de corrente que não voltou, ele tem uma bobina que chama bobina diferencial, que essa bobina ela vai atuar dentro, fazendo a atuação do dispositivo. Então, o que significa o IDR? Qual que é a diferença do IDR para o DDR? O IDR é o interruptor diferencial residual.
é o que o pessoal mais usa. Por quê? O IDR ele é mais barato que o próprio DDR, né? O IDR ele só vai fazer a parte aí da proteção de pessoas mesmo. Ele não é um dispositivo para proteger circuito. Ele não vai atuar em caso de proteção de circuito. Apesar dele ter uma corrente nominal de trabalho, mas essa corrente aí é para proteção do próprio dispositivo. Né? Então você pode queimar o dispositivo, mas ele não vai atuar em caso de sobrecarga. Ele não foi fabricado para isso. Ele protege pessoas, ou seja, ele protege as pessoas em possíveis acidentes envolvendo contato direto, né? Então, o que acontece? E aí, só uma pergunta rapidinho. Então, se a pessoa, por exemplo, vai ter um contato ali com um quadro de energia, aquele dispositivo está ali para segurança dela. E num caso de fuga dessa energia, ele vai atuar, vai acabar danificando ele, certo? E aí a pessoa tem que trocar. Ele não vai danificar, ele vai, na verdade, só atuar. Ele não vai danificar, ele vai proteger a pessoa. Legal, bacana. Aí você tem o outro que é o DDR, né? Qual que é a diferença, né, dos dois? O DDR, ele é, na verdade, o disjuntor diferencial residual. Eles são dois equipamentos em um só. Ele é o disjuntor e o IDR. Então ele faz a função de proteger tanto equipamentos quanto pessoas. Só que o custo do DDR é muito maior. E ainda o pessoal hoje tem uma resistência por utilizar ele por causa do custo, né? Tem alguma obrigatoriedade? É bem caro. E tem alguma obrigatoriedade da norma dele ser usado em algum tipo de dispositivo ou não? Não, na verdade, não especificamente, né? A norma ela vai falar sobre esses equipamentos de uma forma geral. Aí a aplicabilidade você vai definir na hora de você fazer o projeto, a execução. Mas a única coisa que a norma exige é que você tenha algum desses dispositivos, geralmente em áreas molhadas, em áreas de habitação e molhadas. Tanto circuitos de tomada quanto para circuitos de iluminação. Então, por exemplo, se você está numa cozinha, é necessário que tenha o DR para o circuito ali da cozinha, das tomadas, tal. Se você está no banheiro, é necessário que você tenha o circuito, um DR para aquele ambiente, né? Só que se você ficar colocando um DR por circuito, vai encarecer demais também. Então, a norma ela traz uma condição que você pode colocar um dispositivo geral, né? Então você pode colocar, depois do disjuntor ali do quadro, logo em seguida você já pode colocar um DR e ele faz a proteção de toda a instalação. Mas repito, para instalações mais simples. Se você tem uma instalação, por exemplo, um supermercado, um comércio, um lugar maior, um galpão, se qualquer fuga que tiver lá fora de alguém que relou em alguma parte, algum contato direto, ele vai derrubar a instalação inteira. Então, nesse caso, se faz necessário você seccionar os DRs por grupos de circuito ou até por circuitos, né? Mas isso daí vai de acordo com o arranjo. A norma permite, certo? Depois eu vou mostrar para vocês aqui um possível arranjo aqui de DR. E aí a gente vai ver isso daí mais na prática, né? Ou se você quiser ver agora, Marcinho, o que você acha? Vamos aproveitar esse assunto. Não, faz o seguinte, João. O próximo assunto aqui é projetos. Aí você já abre um projeto aí, que você vai mostrar para o pessoal e já manda para eles. Então a pergunta é aqui, projeto. Eu fazer um projeto de instalações elétricas para minha residência que eu estou construindo, me agrega algum valor? É interessante eu fazer? Ou vai ser somente um custo a mais? Como é que eu devo explicar para o meu cliente a importância dele, na hora de eu executar a obra dele, de ter um projeto de elétrica? Primeiro, a coisa mais importante para mim, dimensionamento. Eu acho que isso daí é o primeiro tópico. Você vai ter uma instalação elétrica segura, padronizado dentro da norma. É a primeira coisa que a gente tem que listar aí. Segundo, custo. Você, quando faz um projeto, você tem uma lista de quantitativo de materiais aproximada. Então, isso daí você vai evitar o quê? Gastos
mal planejados, né? Às vezes o eletricista, ele chega lá, o eletricista às vezes não tem nem técnico, o cara que aprendeu a trabalhar com isso, ele olha assim, aqui vai, ele dá uma olhada assim na residência, aqui vai, sei lá, 100 metros de cabo, aí sobra 50, cara. Então, tipo, ó o desperdício, né? Você poderia ter evitado, né? O cara, às vezes, compra tomada a mais, módulo de interruptor a mais, tal, pra, vamos falar assim, é melhor sobrar do que faltar. Nem sempre. O cliente também, ele quer saber disso daqui, né? Eu sou cliente, você é cliente, todo mundo aqui é cliente e sabe quando as coisas apertam no bolso. Então, a segunda coisa é custo, né? Segunda coisa. Agora, a terceira, velho, eu acho que é a conformidade. É o projeto, então, dimensionamento, custo e a conformidade com as normas vigentes, né? Você evitar aí um problema aí de incêndio, que acontece muito instalações pegarem fogo, né, por mau dimensionamento, né, aquilo que a gente já conversou antes, né, o cara vai lá, aumenta o disjuntor, mas não redimensiona o cabeamento, né, os cabos, os condutores ali daquele circuito. Aí você está sujeito a qualquer adversidade, né, e coloca em risco a segurança da instalação e das pessoas prioritariamente. Tá. Eu, como da parte civil, posso falar, um projeto elétrico, ele vai adiantar muito na produção do serviço da parte civil. Tá? Além do planejamento, você vai planejar certinho, vai padronizar aonde vão ficar as tomadas. Um projeto elétrico na sua mão, você pode verificar as interferências que esse projeto vai ter. Eu vou fazer elétrica depois, eu vou fazer junto, vai ter forro essa casa, não vai, então eu vou deixar essa elétrica exposta ou não vou. Então, assim, o projeto elétrico para a gente da parte civil, ele é imprescindível. Então, e o custo em relação do um projeto arquitetônico, a gente pode falar que é quase de 30% aí de um projeto elétrico. Então, eu creio que vale o investimento, não é um custo, é um investimento. Além de, eu acredito também que quando você vai vender o seu imóvel, se um dia você for vender, você ter aquele projeto vai agregar um valor na venda, na soma da documentação ali do seu imóvel. Certo, João? E também você vai ter o mapa da instalação, né, da sua residência aí, do seu comércio, não sei. Você vai saber onde que cada cabo está passando. Então, se você tiver que fazer alguma alteração ou uma expansão, né, você já tem pelo menos um norte ali que, ó, aqui está passando um condutor, aqui está passando um eletroduto, tal. Então, você já sabe o mapa ali da instalação. Show de bola. Então, João, fica à vontade aí, mostra pra gente o que é um projeto de elétrica, o que é aquele monte de sinal que a gente vê, mostra pra gente aí. Vamos lá, Márcio. Consegue compartilhar por aí? Tá vendo aí? Perfeito. Beleza? Então aqui nós temos um projeto elétrico, que foi um projeto modelo que eu criei, de uma residência que foi feito ano retrasado, né? Aí eu tava esses dias dando uma olhada aqui, vou pegar ele de modelo aqui, só pra gente fazer ter a ideia aqui da instalação. Então aqui, ó, nós temos um medidor, temos aqui o padrão de entrada. Tá vendo aqui, ó o neutro sendo aterrado. A maioria das concessionárias pede que seja aterrada com uma haste de aterramento, né? Então você tem esse aterramento aqui feito através de uma haste aqui, né? Mas isso daí vai variar de concessionária para concessionária. Tem concessionária que pede 3 hastes em triângulo, né? Aí vai depender, tem que olhar o padrão da concessionária em questão. Aí você vai ter aqui, ó, o eletroduto, né, vindo pelo piso, chegando até no quadro de distribuição. E aqui do quadro você tem a distribuição das cargas, ó. Lembrando que essas linhas aqui, elas são os eletrodutos na laje, né? São eletrodutos embutidos na laje mesmo. A hora que você está fazendo a laje da sua casa, você já pula toda ela para você não ter problema depois de ficar subindo em forro para fazer alteração. Então você já faz tudo ali, coloca as caixinhas na laje
e boa, né? Ô, João, Por isso que é a importância do projeto. Pode falar. Nesse layout é até interessante você mostrar aquilo que você falou da posição do quadro na casa, porque o mais simples seria você colocar ele próximo aqui desse dormitório, mas você decidiu colocar ele aqui no meio. Então, isso é devido ao posicionamento do quadro que você falou aquela hora, a posição das cargas, né? Isso daqui também, na verdade, a posição ideal seria mais ou menos nesse centro aqui. Eu desloquei ele um pouquinho aqui, porque a norma também permite, tá? Isso daí já vou adiantar para você. Eu coloquei ele aqui porque é um lugar que não está muito exposto, mas também tem uma visibilidade de fácil acesso, né? Se colocasse aqui na cozinha, talvez estragaria. Às vezes a pessoa quer colocar algum armário aqui, alguma coisa, quer colocar um criado aqui, o quadro poderia atrapalhar. O quadro aqui, ele está no ambiente morto. Então, você tem que, na verdade, fazer um casamento de informações, né? Tem que ver o centro das cargas, não pode ser num ambiente molhado, né? Putz, eu já vi os caras colocando quadro em banheiro. Já viu isso? A gente já escutou algumas histórias já. Não existe isso, cara. O quadro ele tem que ficar num ambiente seco, não pode ser em ambiente molhado, né? Então, ele tá aqui, né? Aqui em volta você tem uma malha de aterramento. O ideal, né? Eu já ressalto é que seja feita uma malha de aterramento, que a norma mesmo ela exige, né? Que você faça uma malha de aterramento para você não depender desse aterramento aqui. Esse aterramento aqui, ele é exclusivo do neutro. Tá? Esse aterramento não tem nada a ver com esse aterramento aqui. Esse aterramento aqui é para você fazer a equipotencialização das cargas da sua casa, né? Então, tanto é que ele está fazendo um anel aqui em volta, né? Um cabo de 50 milímetros, nu, né? Um cabo nu de 50 milímetros, tem as legendas aqui, ó. SPDA, tal, cabo cobre nu 50 milímetros enterrado. E está circundando toda a casa, né? Como é estabelecido. E ele é diretamente enterrado aqui, se não me engano, a distância dele é 50 centímetros ou 30 centímetros do nível do chão, né, que ele tem que ficar enterrado. Agora isso daí de cabeça eu não vou lembrar. Mas ele chega aqui e entra no barramento de terra aqui do quadro, né. Eu vou abrir uma outra imagem para vocês darem uma olhada. Aqui tem alguns detalhes do projeto e tal, as legendas da fiação. Aqui tem uma visualização 3D. Hoje, com a alta da plataforma BIM, né, dos softwares, cada vez mais você tem que aperfeiçoar e fazer as instalações 3D, porque você faz o casamento das informações. Então você pode ver se está conflitando com alguma estrutura hidráulica. Fazer a compatibilização dos projetos. Isso, exatamente. Isso daí é importante pra caramba. E aqui a gente tem o diagrama multifilar do quadro, né? Então você tá chegando aqui, ó. Você tá chegando eletroduto, né? Aqui lá do padrão, vem lá do padrão, ó. Duas fases de 16 milímetros, um neutro de 16. E aqui tá o terra de 16 milímetros, mas daqui vocês ignoram, não tem nada a ver não, isso daqui esse terra não existe aqui não. Mas é as duas fases e o neutro que tá vindo entrando no quadro, né, alimentando o quadro. Aí chega daquela malha de aterramento que a gente falou, em volta da casa, esse cabo vai entrar aqui e vai vir nesse barramento aqui de terra. E você vai ter o condutor neutro também entrando aqui e sendo aterrado aqui também, porque a norma fala que depois do padrão de entrada, o neutro ele tem que ser novamente aterrado no quadro de distribuição. Isso daí é normativo, tá na norma isso daí. Muito bom. Aí ele vem, ó, as fases vão passar aqui pelo disjuntor de 63 amperes, e o neutro vai vir aqui no DR, direto no DR, ó. Aí as fases vão passar no DR. Esse de 63 amperes é o que o pessoal chama de geral. Isso daqui é o disjuntor geral da instalação. Exatamente. Então você vai ter a proteção de todos os circuitos,
proteção do quadro e você vai ter a proteção aqui das pessoas, né? Que é o DR, né? Isso daqui, nesse caso a gente colocou um IDR, né? A gente não está escrito aqui IDR, mas ele é um interruptor diferencial residual. Ele não é um DDR, ele é um IDR. Ele só faz a função de proteger pessoas. Aí do DR você vai distribuir as fases aqui, os dois barramentos, a fase A e a fase B, para os demais circuitos, né? Aqui tem disjuntores e tal, e aqui você tem também os DPS, né? Que aí a gente pode abordar em outra live aí que a gente for fazer, a gente pode abordar esse assunto aí dos DPS, que são dispositivos de proteção contra surtos. Eles são os famosos para-raios, né, da instalação, né? Eles que vão proteger a sua instalação em casos aí de sobretensões provenientes de descargas atmosféricas, né? Muito legal. É interessante também a instalação desses daí, e a norma ela exige, né? E mostra o quadro resumo para o pessoal ali, João, do cabeamento que você faz, que você manda nesse projeto, para o pessoal ter noção do que eles vão comprar, de como fica mais fácil quando você tem um projeto em mãos. Ah, tá. Isso daqui, a lista de materiais você está falando? Isso. Aqui. Bom, essa lista de materiais aqui é uma lista gerada automaticamente de um programa que eu tenho, né? Esse programa que eu utilizo aqui, que roda dentro do AutoCAD, né? Quem quiser saber aí, o nome do software é Proelétrica, né? E ele gera essa lista de materiais. Então você tem o quantitativo de todas os acessórios, de toda a instalação aqui, tudo aqui certinho, a quantidade, para você evitar esses desperdícios. Você vai chegar lá, por exemplo, você vai chegar lá na loja de materiais elétricos e você já vai chegar com essa lista e falar, eu vou querer mini disjuntores DIN, o cara já vai saber, o vendedor. Quero um disjuntor de 20 amperes, um de 16, um de 25, um de 40 e um de 63, né? Aí é monopolar ou bipolar, né? No caso aqui, ó. Bipolar, monopolar, né? E isso daí é importante para aquilo que a gente falou, né? Você evita gastos desnecessários, ó. Isso daqui, ó, essa parte aqui é o que tem mais gasto, porque o cobre tá caro pra caramba, né? Olha só. Tudo aqui especificado para você. Não precisa ficar quebrando a cabeça, imaginando quantos metros que eu vou gastar. E aqui você tem um quadro de cargas da instalação geral mesmo, né? Isso aí. Certo? Esse é um quadro padrão para quem está comprando apartamento. E se você abrir o seu quadro de energia, você vai encontrar uma tabelinha dessa daí. Exatamente. Ó, é um circuito para iluminação, um para as tomadas, um para as tomadas da cozinha e da lavanderia e um para o chuveiro aqui, né? No nosso caso. Então são 4 circuitos aí, é um quadro padrão, realmente. Legal, muito bom, João. Certinho? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não tenho mais nada para falar. Bom, isso daqui é interessante, né? Daqui é a imagem frontal do quadro, né? Então, está saindo 3 eletrodutos para os circuitos e do padrão de entrada você está chegando 2 eletrodutos aqui. Por que eu dividi em 2 eletrodutos? Para você, 2 eletrodutos de 1 polegada. Para quê? Para ter mais espaço, para você trabalhar com mais folga e porque assim, os tijolos das casas em geral, o pessoal coloca tijolo em pé, né? Vai fazer com tijolo em pé, pelo menos aqui no interior é muito comum o pessoal fazer com isso daí, né? E você passar um eletroduto de 1,5 polegadas, 1 polegada e 1/4, é inviável. Você vai ter que quebrar sua parede inteira, basicamente, né? Aqui o pessoal usa muito aquele tijolo de 8 furos, né? Ele é mais fino, né? Então acaba que prejudicando. Então é mais fácil você passar dois eletrodutos de 1 polegada e você distribuir as reações ali para não saturar. Porque também na norma tem um item lá que fala sobre a capacidade de cabos dentro de um eletroduto, para você ter
uma ventilação, para você ter uma dissipação térmica adequada. Então você tem que usar lá uma porcentagem máxima daquele eletroduto, né, do diâmetro daquele eletroduto lá. Mas daí é um assunto para uma outra live aí. Legal, a gente pode fazer um vídeo aí falando somente sobre dispositivos da parte elétrica aí, que eu acho que tem muita informação só nesse tópico também. Sim, é demais aqui. Eu vou parar de compartilhar aqui. Opa. Bom, João, você tem as considerações finais aí para fazer? Uma dica para o pessoal, sugestão, um alerta? Olha, a dica que eu tenho assim para os profissionais da área de eletricidade é que vocês estudem. Porque é importante. O diferencial de vocês vai estar na qualificação técnica. Então, às vezes você chega numa obra e você se depara com um determinado profissional que o cara aprendeu a fazer daquele jeito. Só que fazer daquele jeito não é o certo. Né? Ele aprendeu, quase todo mundo faz, só que não é o certo. E a norma fala ao contrário. Então, para esses tipos de pessoas, eu peço sim que essas pessoas se habilitem, se qualifiquem, né, vão estudar, façam um curso técnico, estudem a norma, para não ficar, vamos dizer assim, ficar catando cavaco na hora de uma situação. Invistam em conhecimento, né? Acho que isso é importante. Agora, para o cliente, eu sugiro que vocês procurem profissionais qualificados, né? Às vezes o cara que é mais barato, ele vai fazer o serviço mais em conta, né? Mas ele vai estar botando em risco a sua instalação, que você vai morar, né? E não é ele que vai morar, porque ele vai fazer a sua instalação e ele vai ter mais 10 instalações para fazer ao longo da semana ou do mês, não sei. Mas quem que vai morar na casa? É você. Então, por favor, dê crédito para os profissionais habilitados e qualificados. Legal. João, e para quem quiser te achar aí nas redes sociais, na internet, eu gostaria que depois você deixasse comigo seus contatos, mas fala nas redes sociais que você se encontra aí hoje, para o pessoal te encontrar também. Eu estou no LinkedIn. Quem quiser digitar é linkedin.com barra tá J-A-O, João Ped, é uma abreviação do meu nome aí, né, João Pedro, né? E tem o Facebook também, que se não me engano, é a mesma coisa, o meu link, mas eu vou deixar com você aí, João Pedro Rocha, no Facebook, você também me acha. Não tenho Instagram, TikTok também não uso, é basicamente essas duas redes sociais aí, né, que eu tô disponível, LinkedIn e Facebook. Legal. Pessoal que já me segue aqui, minhas redes sociais, Engenheiro Márcio Santos, tanto no Facebook quanto no Instagram, no LinkedIn também, Márcio Santos, você vai me encontrar lá, vou deixar na descrição também. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês aqui, o gostei, deixa um comentário se ficou alguma dúvida, eu vou estar sempre em contato com o João aqui para tirar essas dúvidas na parte elétrica com vocês, e não deixe de compartilhar o vídeo com seus amigos, seus familiares, ou um profissional aí também que queira ingressar nessa parte de projetos, na parte de elétrica, instalações, ou até mesmo na parte da construção civil, que ainda quer entender um pouco mais da parte elétrica. Então, compartilha com essas pessoas para que a gente possa também trazer mais conteúdo de qualidade para vocês aqui, tá bom? João, muito obrigado pela sua participação. O pessoal gostou muito, tenho certeza que o pessoal vai gostar muito do conteúdo. E deixa um abração para você aí e até o próximo vídeo. Falou, Márcio, até mais, viu? Abraço aí para todos aí. Valeu.